Olá, boa noite a todos. Vamos aguardar então só um minutinho a entrada do Rabino Joseph. Boa noite, eu tô aqui recebendo os cumprimentos de todos vocês, muito feliz de poder estar justamente agora, nesse momento do pôr do sol, todos aqui juntos. O Rabino já vai estar fazendo aqui a conexão. Nós sabemos que cada dia dentro da Cabala, ele inicia ao pôr do sol. Pronto, já tá então entrando. Olá, Rabino. Olá, querida Sara, tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. Nós, Rabino, num dia como hoje, com toda essa tecnologia às nossas mãos, faria feliz todo cabalista. Porque na semana passada, na retrasada, o senhor estava em Israel e a gente pôde fazer uma live maravilhosa. Hoje o senhor já está no Canadá, na sua casa? Pois é, realmente estamos vivendo em tempos muito especiais e temos que aproveitar, e realmente é um sonho de todos os cabalistas de fazer essa conexão mundial nessa forma. Então, Não, e, que bom. e nesse momento, porque aqui no Brasil, Rabino, nós agora está começando a anoitecer, o pôr do sol, então realmente nós estamos juntos com todas as pessoas que estão aqui nos assistindo e aquelas que estão fazendo uma conexão, abrindo o portal, todo mundo junto, com a força da nossa consciência, a consciência da união, que é maravilhoso. Não é? Realmente, a força da união. Então, eu gostaria só, antes da gente iniciar, então, só fazer então uma apresentação, uma introdução para vocês. Bom, para quem está aqui pela primeira vez, meu nome, então, é Jaqueline Diniz, Sara, conforme eu recebi essa bênção do Rabino, dentro da linguagem da Cabala, o nome da minha alma. Eu trabalho com arquitetura, com interiores, faço harmonização de ambientes usando o Feng Shui e principalmente a Kabbalah. Essa linguagem que chegou até mim através do meu mestre, que é o Rabino Joseph Salton. Muitos aqui são alunos também do Rabino. O Rabino que leva essa linguagem da união, da Cabala ao redor do mundo, mora hoje no Canadá, é autor de muitos livros sobre Cabala, sobre essa tradição, sobre essa sabedoria. E hoje eu falei para o Rabino que nós estamos então fazendo essa conexão, que seria uma conexão entre o nosso planeta, a união entre o nosso planeta. Mas a partir do pôr do sol, nós estamos entrando então nessa data que se chama Shavuot, que eu já vou pedir para o Rabino falar em detalhes, mas é uma data importante, porque nós vamos fazer então não só essa conexão horizontal, mas nós vamos fazer uma conexão vertical, porque hoje é o dia em que podemos fazer o casamento entre o céu e a terra, e nós podemos participar dessa cerimônia de casamento. Então, para entrar em mais detalhes, primeiro, Rabino, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o que significa Shavuot, sobre o olhar dentro da tradição judaica. Desculpa, então, realmente, a todos sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Aproveitando essa maravilhosa tecnologia de poder estar no Canadá, em Israel, e fazer uma transmissão ao vivo.
celebrando, nesse caso, nessa ocasião, uma festa que é chamada, como você falou, Sara, Shavuot. Shavuot, em hebraico, significa literalmente semanas. E aqui a gente, na verdade, está tentando entender o ponto de vista da Bíblia, da Torá, do Pentateuco, quando ele fala sobre as festas judaicas, aquelas ocasiões. E a pergunta sempre é, por quê? Será que, por acaso, hoje em dia, Deus decidiu, vamos celebrar uma festa que nem a vida no Brasil. Sempre, todo domingo tem um feriado, tem uma ocasião para ir e fazer shopping, e muito bom. Curtir a vida sempre é bom. Mas deve ter uma intenção, um intuito mais profundo, que a Kabbalah e o Zohar nos ajudam a compreender. E também fazer por fazer o fato que o judeu hoje está celebrando a festa de Shavuot, temos essa dúvida o que isso significa com o resto do mundo. Será que tem uma interação, uma influência hoje no mundo da globalização, na consciência quântica? Temos que exatamente subir para cima, evoluir em forma espiritual, e não só linear e horizontal. Então, vamos nos dirigir à Bíblia, à Torá. E quero ler algumas frases do livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 9. E aqui realmente aparece as palavras de Deus, quando ele fala, contem 7 semanas, a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem, então, a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. E alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Então, a gente está falando sobre uma festa que é chamada Shavuot, a festa das semanas. E agora vem a pergunta, por quê? Qual é o significado realmente dessa festa que começa a partir de Pesach? À noite, em seguida de Pesach, Páscoa, a gente começa a contagem, que é chamada contagem do Homer. Estou muito feliz de saber que muitos brasileiros, mais uma vez, não necessariamente judeus, também estão participando nessa contagem do Homer. É como se fosse uma contagem regressiva. A gente está contando para frente, mas também uma contagem regressiva para justamente, exatamente como você falou, essa noite do casamento, que é a noite de Shavuot. Agora, vem essa explicação que a Kabbalah, a Torá, fala sobre as 3 peregrinações. Temos 3 festas principais, só para dar um background dos preceitos e das festas. A primeira festa da peregrinação ao Templo Sagrado em Jerusalém é a festa de Pesach, que foi a primeira festa que o judeu, o hebreu, celebrava quando saía do Egito. Em seguida, a gente vai contando 50 dias até Shavuot, ou seja, 7 semanas, 49 dias, e chegamos ao 50º dia depois de Pesach. O que aconteceu nesse dia? A Bíblia nos fala sobre a colheita. Na verdade, tem 2 colheitas. A primeira colheita de Pesach e a segunda colheita de Shavuot. Então, em forma bem prática, a vida, sim, ela segue um ciclo, um ritmo, a natureza, as colheitas, as estações. Mas a Kabbalah explica que além
da natureza, além da colheita, também tem uma ordem, uma inteligência cósmica, que nós chamamos como Deus. E Deus escolheu justamente esse dia para a segunda colheita, para oferecer a segunda colheita ao tempo sagrado. E aqui vem a pergunta, por quê? Em termos linear, ou do tempo linear, demorou 50 dias, desde o primeiro dia da saída do Egito dos hebreus, e nós estamos falando há 3.300 anos atrás, sim, muito tempo, e demorou 50 dias para chegar ao monte de Horeb, ou ao monte Sinai, onde aconteceu a outorga da Torá. Então, quando a gente volta para trás, a gente resgata o motivo original. Então, hoje, estamos celebrando a outorga da Torá, quando, pela primeira vez, Deus, sim, apareceu em forma de voz, falando por Moisés e transmitindo ao povo os 10 mandamentos, ou seja, os 10 pronunciamentos. Então, hoje, é a outorga da Torá. Eu ia só complementar, Rabino, que talvez pela primeira vez a humanidade recebeu essa comunicação divina com a presença de todo um povo. Não foi simplesmente Moisés ou Aaron. Ali Sim. todo o povo estava presente, junto, unido, passaram juntos por esse processo dessa contagem dos 50 dias, que provavelmente nós vamos estar falando sobre a contagem do Homer, mas é um dia em que nós temos que pensar nessa situação, dessa situação da nação. Não é a nação judaica, mas a nação do povo hebreu, daqueles que fazem parte da nação do povo hebreu, todos juntos recebendo essa mensagem divina. Pois é, realmente uma das condições de realmente receber ou interagir com a divindade é a união. Por isso, todos os profetas, todas as pessoas mais iluminadas falaram a mesma coisa, amar o próximo como a ti mesmo. A união, a igualdade, sentir igual ao outro, não superior nem inferior, porque afinal, na essência, nós somos iguais. E para descobrirmos a nossa essência divina, temos que sentir igual e também a força da união, que gera e revela e manifesta a divindade dentro de nós e também para fora. Estou imaginando uma reunião quando o chefe fala, sim? E tem 10 pessoas na mesma reunião, e cada pessoa vai ouvir outras palavras. Mas nessa ocasião, a gente fala em termos de pelo menos 60 mil pessoas, pelo menos, sim? Homens, como mulher e crianças, talvez tenham 1 milhão de pessoas, eles ouviram as mesmas palavras ao mesmo tempo. Então, foi realmente um milagre. Um grande milagre. Passaram por um processo. O senhor estava falando sobre as sementes e o senhor está dizendo sobre Shavuot dentro do lado mais literal, a outorga da Torá, os 10 mandamentos. Se a gente for puxar, então, para o olhar da Cabala, Rabino, vamos, então, falar para as pessoas que são leigas no assunto dessa linguagem, né, da tradição, tanto judaica quanto essa sabedoria da Cabala, no olhar da Cabala. O que é, então, o Shavuot? O que significou a outorga da Torá? O que significam essas palavras, Rabino? Isso. Para isso, temos que entrar na alma ou na intenção de Moisés. Quer dizer, o que Moisés queria atingir ou realizar através desse evento cósmico. Todo mundo fala sobre Deus, 10 mandamentos, que claro, é muito importante. Mas será que Moisés, por acaso,
tirou um povo da escravidão, por acaso chegou a Monte Sinai. Ou também Moisés, ele fez parte, uma parte proativa, nesse processo todo. E aqui a gente vai para o Zohar e a Kabbalah, onde o Rabi Shimon Bar Yochai, ele revela para nós as intenções, os pensamentos de Moisés, que se sincronizaram também com a intenção da divindade. Moisés, ele sabia que a humanidade está sofrendo de um evento cósmico que é chamado o pecado, ou seja, a queda da consciência adâmica. E a Bíblia fala sobre isso. Agora, não estamos falando sobre Adão e Eva como duas pessoas físicas, mas são códigos que representam a consciência total, ou cósmica, universal, da humanidade. Eles são vivos agora conosco. E houve uma queda no mundo da matéria, no mundo do caos, da confusão. E por isso, Moisés, ele quis subir ao Monte Sinai, que também é uma subida metafórica. Ele subiu todos os degraus para entrar no paraíso. Monte Sinai é um código do paraíso. E quando ele entrou no paraíso, ele encontrou todas as almas de toda a humanidade num estado de consciência de glória divina. O que não acontece no mundo físico. Ele quis trazer essa consciência do paraíso para o mundo físico. E, através disso, corrigir não só o pecado de Adão e Eva, mas também a consequência do pecado que é a morte. Então, toda a intenção de Moisés foi justamente trazer a consciência da imortalidade, que está sendo revelada cada ano nesse dia. Então, temos a outorga da Torá, temos o dia do casamento, entre o divino e o mundano, temos a Kabbalah, Hakadosh Baruch Hu, o bendito seja ele, é a sua Shekhinah, o lado feminino. Mas tudo isso é para quê? Para trazer a cura da morte para toda a humanidade. Essa palavra, Rabino, a consciência da morte, acabou sendo incorporada de forma tão profunda dentro de nós que nós passamos por vários processos de morte todos os dias, todos os momentos, e a gente nem se dá conta. E todos falam, eu não quero morrer, mas a gente continua tendo perdas, processos, né? E assim, o que traz essa consciência, eu acho que está muito relacionada com o que o senhor estava falando, com o conceito do divino, quem é esse Deus que apareceu através dos 10 mandamentos? Porque a Cabala coloca para nós dois olhares. Um olhar mais superficial e algo mais profundo. Quando a gente consegue entrar, recebendo então os ensinamentos de Rabi Shimon Bar Yochai e da Cabala, nós conseguimos ter um outro olhar e ver esse conceito da imortalidade. Eu gostaria que o senhor, por favor, desdobrasse um pouco mais isso, Rabino, porque eu recebi do senhor. Então, ninguém melhor do que o senhor para estar falando. Obrigado, querida. E realmente estamos aqui tentando compreender as palavras, ensinamento dos cabalistas, desde Moisés, que também era um grande cabalista, até os cabalistas mais recentes de nossa geração. E eles falam que realmente, em termos do Tikkun, estamos aqui para corrigir algo dentro da nossa alma, nosso corpo, mas afinal o assunto da morte é o Tikkun, é a correção ou o karma coletivo que une toda a humanidade. Todos nós estamos aqui, seres encarnados, para quê? Sim, cada pessoa tem o seu Tikkun particular, mas no coletivo estamos aqui para nos curarmos
dessa maldição que é chamada a morte. E a morte tem muitas faces, muitos rostos, muitas formas de aparecer em nossa vida. A morte pode aparecer em forma de depressão crônica, brigas, ódio, autodestruição e assim por diante. A morte não é só aquela morte física que aparece no final da vida. A morte pode acontecer ou começar bem cedo. Pode acontecer com a idade de 20, ou 15, ou 30, quando a pessoa começa a perder a sua vitalidade, a sua conexão com a luz. E você me perguntou quem é aquele Deus que se apresentou no Monte Sinai. Eu sou Deus. Em hebraico, Anochi Adonai Elohecha, Asher Hoseticha Me'ez Mitzrayim. Eu sou, traduzindo isso, eu sou Adonai, agora não é Deus, é Adonai, o seu Senhor, Elohim, seu Elohim, quem tirou você da escravidão do Egito. E qual foi aquela escravidão do Egito? Tem muitos mitos, mas a escravidão foi realmente a escravidão ao anjo da morte. O anjo da morte aparece também em forma de guerras, em forma de ditadura, em forma de injustiça. Tem muitas formas. Todo o mal que aparece na vida, em nossa vida, vem do que é chamado o anjo da morte. E será que existe o anjo da morte? A resposta é sim. É uma entidade energética que acumula, na linguagem da Kabbalah, todos os curtos-circuitos que o ser humano vem fazendo, vem criando ao longo de sua vida. Então, o senhor está dizendo que quem alimenta o anjo da morte somos? Quem é que alimenta o anjo da... Opa! Então, nós temos que entender que a gente tem que pensar nesse assunto, porque enquanto a gente está acostumado com ele acontece sozinho, as coisas continuam e a gente continua alimentando a escuridão. Quando a gente entende que nós somos responsáveis, nós podemos passar, talvez, por um processo, e que quem seguiu a contagem do Homer passou por esse processo a cada dia, fazendo um pequeno processo de techuvá, de retorno, para tentar fazer uma autotransformação e conseguir alimentar o seu lado divino, ao invés de alimentar o anjo da morte. A gente reclama do mal, mas a gente tem que entender que a gente, sem perceber, contribui com ele. Nós temos que acordar, né, Rabino? E reclamar é a comida mais gostosa do anjo da morte. Verdade. Quando a gente reclama mais, a vida fica pior, e o anjo da morte fica crescendo e fica com barrigão. Então, a primeira coisa é, temos que parar de reclamar, parar de se queixar e aprender como, você falou certo, transformar. Porque o anjo da morte, na verdade, ele não foi criado por Deus, pelo Criador infinito, para castigar o ser humano. Nada disso. A luz divina, ela só quer o bem do ser humano e da criação. O ser humano tem livre-arbítrio. E nós podemos fazer o mal, e esse mal, essa maldade, acaba criando um anjo, ou seja, uma entidade energética que carrega essa maldade. Porque nada desaparece, nem o bem, nem o mal. Então, o anjo da morte, ele, aquele anjo, ao invés de guardar a nossa prosperidade, a nossa saúde, a nossa alegria, ele fica guardando todas as nossas queixas. Aquela coisa, culpando o outro, gritando no outro, pensando mal no outro. Então, tudo isso ele vai acumulando e, como já falei, ele se alimenta muito bem, fica com uma barrigão enorme, e acaba nos pesando, ele fica pesando em cima de nós. A vida não é pesada, a vida não é fardo, a vida é uma luz. E agora, essa noite justamente é uma oportunidade de ouro
para corrigirmos, transformarmos e para eliminarmos essa barrigão, sim, do anjo da morte, e para ele ficar magrinho. E se puder desaparecer completamente, vamos torcer para aquilo também. Quando a gente fala, Rabino, de hoje, né, uma situação em que se faz uma vigília para cuidar e vigiar, cuidar para que a nossa alma permaneça conosco. O senhor quer falar um pouco sobre a vigília? O que é esse cuidar da nossa alma? Sim, nós falamos sobre as 3 peregrinações e acabei parando no segundo, na segunda peregrinação, que é Shavuot, que é o nosso assunto de hoje. A terceira peregrinação é a festa das cabanas. E cada festa, cada peregrinação, tem algo bem único. Pesach é o pão ázimo. É pão ázimo que temos que comer e não pão normal, fermentado. A festa das cabanas, sim, temos as cabanas. E agora vem Shavuot. Qual é o preceito único ou especial dessa festa? Os cabalistas falam sobre a vigília. Para ficar acordados a noite toda, orando, estudando, meditando. E a pergunta é, qual é o sentido desse preceito? Porque aqui, na Torá, quer dizer, pegando a Bíblia, ele não fala sobre a vigília. Ele fala sobre uma oferenda que temos que oferecer e também se alegrar. Temos que se alegrar, nos alegrar. Então, qual é o segredo da alegria? A alegria, a gente se alegra quando tem uma ocasião, um aniversário, ou a pessoa ganhou alguma coisa, casamento. Então, é uma ocasião para sentir alegria. Então, qual é o segredo da alegria de Shavuot? Sim, nós falamos sobre o casamento, que acontece nessa noite. É a noite das núpcias do casal, sim? Os cabalistas nos ensinam que quando a gente dorme durante o ano, a nossa alma, ela sai parcialmente do nosso corpo. E a nossa alma, ela quer retornar ao paraíso. Ela quer voltar para casa. A casa da nossa alma é o paraíso. Sim, onde a alma se alimenta da luz, de sabedoria, conhecimento, paz, saúde, tudo para encarnar ou voltar no dia seguinte e manter o nosso corpo vivo. Mas o que acontece com o nosso corpo? A alma, ela é eterna. Nós sabemos disso. Mas o corpo não é eterno. Ele não é imortal. Porque quando a alma sai, ela deixa o corpo isolado, abandonado. E aquelas energias negras, elas atacam o corpo, elas se grudam ao nosso corpo, enquanto a gente fica dormindo. Por isso, o primeiro preceito, quando o judeu, o cabalista acorda de manhã, é o quê? Lavar as mãos e lavar o corpo, para purificar o nosso corpo justamente do anjo da morte, que pega o nosso corpo enquanto a alma fica no paraíso. Nessa noite, a gente não quer dormir. A gente não quer deixar o corpo abandonado. Nós queremos receber a cura da morte e queremos injetar para dentro de nossa memória genética essa força da cura da morte. É um processo muito profundo que a Cabala e os cabalistas ensinam, porque afinal, como qualquer doença ou qualquer mal ou enfermidade, hoje a gente percebe que tudo começa no DNA. Então, será que o anjo da morte também
ele se esconde dentro do nosso código genético, criando aquela confusão genética igual ao vírus, que nos ataca e ele acaba destruindo o código genético. O sistema faz uma confusão, realmente, Rabino. E as Confusão. coisas param de funcionar. Exatamente, todos os sistemas entram em colapso. Então, o anjo da morte, como eu já falei, ele tem muitas formas, muitas faces. Uma das faces, claro, é vírus, doença, bactéria, que atacam o nosso corpo. E agora temos uma oportunidade como fortalecer o nosso sistema imunológico físico e metafísico ao mesmo tempo, para nos curarmos da fonte de todas essas doenças, que é o anjo da morte. Rabino, como a sabedoria, a gente fala desse calendário cósmico e nada é por acaso. Nós celebramos dentro da tradição cristã, nesta noite, que por uma condição litúrgica, essa festa é celebrada, vai ser celebrada no próximo domingo. A noite de Pentecostes. Nós temos essa noite nos evangelhos, no Ato dos Apóstolos, número 2, ali é falado sobre a descida do Espírito Santo e a partir de ter recebido essa iluminação do Espírito Santo, os apóstolos conseguiram se comunicar com povos, falaram nas línguas dos outros povos e conseguiram todos se comunicar. Eu acho maravilhoso quando a gente consegue fazer esses paralelos para a gente ver que, na realidade, nós estamos sempre falando, na essência, uma única língua, mas que ela pode se apresentar com vestimentas diferentes. Mas, na essência, nós estamos falando a linguagem da luz, que é uma só. Sim, então, sendo... quando o senhor fala do Espírito Santo, né, se a gente for para Ruach HaKodesh, falei direitinho, Rabino? Perfeito. Opa, que bom. Pois é, então quando a gente recebe essa iluminação do Espírito Santo, da mesma forma que a noiva, né, quando a gente vai fazer as meditações hoje à noite, nós fazemos a meditação pensando que nós estamos ajudando, materializando as joias e as roupas, ajudando a vestir a noiva, que quando ela estiver pronta para esse casamento, ela vai se elevar até o noivo, que é o nosso Criador. E como nós participamos desse processo, nós também vamos ser elevados por ela. E quando ela estiver no casamento, nós vamos poder participar também dessa festa, Rabino. Sem dúvida. O bom da Cabala é isso, que a gente consegue colocar na nossa vida prática os ensinamentos. Então, independente de estar fazendo uma meditação cabalística ou estar dentro da festa de Pentecostes com uma consciência elevada, fazendo um estudo nas palavras de Jesus, no seu exemplo, ou de tantos outros mestres que, graças a Deus, estão no nosso caminho, a gente consegue fazer essa elevação. Eu posso dizer algo que, pelo menos segundo a Kabbalah e os mestres cabalistas, nos ensinam que quando Moisés ele transmitiu os 10 mandamentos, os 10 pronunciamentos, ele quis, na verdade, revelar a Kabbalah no mundo. Mas a gente aprende que por causa do pecado do bezerro de ouro, essa intenção de revelar a Kabbalah não foi realizada completamente. Por isso, a partir daquele momento, todo ano, sim, toda a intenção, a gente fala sobre Moisés, que ele subiu ao Monte Sinai. E depois ele desceu. Mas na descida, houve também uma interrupção na conexão entre Moisés, o Espírito Santo, e o povo. E o povo não recebeu toda a sabedoria da Kabbalah.
ele passou os segredos para Josué e para os profetas. E os cabalistas, todo ano, em Shavuot, eles sabiam que o Espírito Santo ficou em cima. Ele não desceu, ele não se habitou dentro do povo, não conseguiu. E falando sobre o Espírito Santo, o Zohar nos explica que cada um de nós é um fruto do nosso pai, da nossa mãe e do Espírito Santo que entra e une as almas dos nossos pais físicos para deixar a nossa alma nascer. Então, tem pessoas que pensam, talvez, judaísmo, cristianismo são duas religiões diferentes, mas estamos aqui justamente nessa época para corrigir essa ruptura entre duas religiões, dois povos, duas nações, que se alimentam da mesma fonte. Na olhada da Kabbalah, não existe um conflito. Não existe, Rabino. Olha, eu queria fazer uma surpresinha para o senhor. Eu não sei se eu já tinha comentado com o senhor, ou já tinha mostrado para o senhor. Eu queria dizer que eu tenho aqui um pouco do paraíso. O que, que é isso? Eu tenho aqui que eu guardo. O senhor se lembra que nós subimos em Shavuot, o Monte Sinai, juntos? Me lembro muito bom. Que dia? Aquela foi, aliás, que dia, que noite, eu não sei nem dizer o que foi aquilo, Rabino. Foi algo assim, mágico e maravilhoso. Algo que nunca na minha vida eu vou esquecer e nunca poderia imaginar a magnitude daquele momento. Então, o senhor disse que o Monte Sinai, quando Moisés subiu, ele queria subir para o paraíso. Então, quem sabe naquela noite, nós, liderados pelo Senhor, voltou? Porque fez Você uma... voltou. Voltou, ótimo. Então, nós subimos em Shavuot, Rabino, e eu trouxe uma pedrinha do Monte Sinai, já que uma pedra ela tem a essência de toda a montanha, então que essa essência do paraíso esteja presente em todos nós, em todos que estão aqui nos assistindo. Ela está materializada aqui e no meu coração para sempre. Eu tenho certeza que minha alma realmente naquele dia, Rabino, ela fez um casamento cósmico e cada ano, quando eu me lembro daquela situação, como eu gostaria de reviver e que todos possam um dia ter essa oportunidade de retornar lá. O senhor faz muitas viagens, né? Foi muito especial. E mais especial é esse livro que acabou sendo a materialização desse momento, dessa subida que nós fizemos. Tudo que foi falado naquela viagem, eu gravei. Eu não sei, não, no momento eu achava que eu estava gravando para eu guardar. Algo que foi tão especial para mim, eu não queria perder nenhuma palavra que o senhor falava, porque aquilo tudo era tão magnífico, né? Então, eu não queria. Então, eu falei, eu vou gravar tudo. E toda a gravação daquela viagem foi transcrita. E a maioria das imagens que eu também tirei para ficar para sempre, foi colocado aqui neste livro do senhor, Nos Passos Sim. do Hebreu. Está marcado, Realmente. porque foi assunto de aulas que eu já dei. Então, está aqui marcado algumas partes especiais. Nós podíamos marcar uma live para falar sobre esse livro, hein, Rabino? Aliás, essa live de hoje era para ter 2 horas. O nosso tempo está quase esgotando. É uma pena. Sim, sem dúvida. Podemos falar sobre esse livro. É um registro vivo de uma viagem que, graças a você, fico muito grato que você ficou insistindo na gravação, gravando tudo, e assim foi transliterado para um livro, realmente, um registro para todos os tempos. Para todos os tempos, Rabino. Rabino, nós estamos com o nosso tempo quase finalizando. E sim. Então, se a pessoa que a gente conversou, né? Se uma pessoa essa noite quiser fazer uma meditação
para afastar o anjo da morte, padrões negativos, padrões destrutivos, ela pode fazer uma meditação numa sequência. Aqui vai aparecer no vídeo ao contrário, porque aparece espelhado. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa sequência do Nun Yutaf, Rabino, por favor. Sim. Então, realmente, falando sobre o anjo da morte, normalmente não se fala sobre o anjo da morte, pessoas falam sobre o anjo da cura, anjo da prosperidade, aqueles anjos positivos. O anjo da morte também, ele não é um anjo negativo, ele não tem uma intenção própria de nos matar. Nada disso. O anjo da morte também pode virar o anjo da vida. Tudo depende de nós. E essa sequência de letras são 3 letras dos 72 nomes sagrados. Se fala o seguinte: Nun, Yud, Taf. Nun, Yud, Taf. O valor numérico dessa sequência Nun, Yud, Taf é igual à sequência de Zazmavet, ou afastar a morte, que vem da palavra mezuzot. Por isso, na casa do judeu, tem aquela mezuzá, aquele pergaminho na entrada, justamente com essa intenção, para afastar o anjo da morte de nossas casas. E falando sobre harmonização ambiental, é isso, não é Feng Shui cabalístico. Olha, o senhor falou bonito, um Feng Shui cabalístico, Rabino, eu vou adotar. Então, a gente vê que tudo é igual. Cada pessoa, cada grupo, cada nação tem o seu jeito de trazer a bênção para a sua casa, afastar a energia estagnada, deixando a luz fluir, energia cósmica, a natureza, tudo é igual, tudo, tudo. Claro, temos hebraico ao invés de Feng Shui, mas afinal, a intenção é a mesma intenção. Para vivermos em paz em nossas casas, sem brigas, sem conflitos, sem ódio, em harmonia ambiental e harmonia também interna. Então, essa sequência Nun Yud Taf é para transmutar o anjo da morte em anjo da vida. É uma reciclagem energética cósmica. Mas, Rabino, é o santo que vai resolver isso? É Deus que vai fazer essa mudança? Aparentemente, a gente não precisa e não se deve se depender em Deus. Deus está ali, cuidando da gente. Mas quem é responsável para o nosso bem e para o nosso mal somos nós. Com todo respeito, para o bem e para o mal. Por isso, reclamar só alimenta o lado negativo. Assumir a responsabilidade é se transformar, é a chave da autolibertação. Hoje, a noite é a noite do jubileu. É a festa da liberdade ou da libertação, mas também é a festa da autolibertação do anjo da morte, que é a fonte de nossa escravidão e nossa ignorância. Nun Yud Taf é a meditação-chave para aquilo. Bom, Rabino, que a gente possa incorporar cada vez mais, de forma mais profunda, essa sabedoria, a nossa consciência alerta, não adormecida, porque ela adormecida, ela favorece a entrada do anjo da morte, que esse despertar no nosso planeta, na nossa humanidade, esteja cada vez crescendo mais, né? O senhor vê, nós estamos do outro lado do planeta falando e tão próximos, né? Parece que o senhor está aqui comigo. O que eu fico tão feliz que eu estou morrendo de saudade do senhor. Aliás, todos, né? Que bom, Rabino. Olha, obrigado. Eu queria agradecer essas lives que o senhor está fazendo conosco, porque levar essa palavra, sentir a presença do senhor, ilumina realmente as nossas vidas. O nosso tempo, infelizmente, acabou, Rabino. Vamos ter que dizer tchau. Eu vou dizer Hatzamer para o senhor e para todos. Se o senhor quiser falar algumas últimas palavras.
Primeiro, também a você, muito obrigado, muita gratidão pelo seu esforço, iniciativa, com essas entrevistas que todo mundo está aproveitando, eu também. É uma grande oportunidade para mim poder compartilhar ensinamentos que eu recebi do meu mestre, que eu preciso passar e transmitir para frente, seja o Brasil, em Israel, aqui no Canadá, em qualquer lugar, se for. E também desejo a todos nós Chag Shavuot Sameach, feliz festa das semanas que nos contaram até agora, e vamos acessar aquele portal que é chamado o portal de Binah, da compreensão mútua, da responsabilidade mútua, que essa luz dessa noite, que está sendo revelada, querendo ou não querendo, ela desce. Que ela desce e também que ela entre dentro de nós. E para que cada um de nós seja um brilho de luz, sim? Uma lâmpada de luz, uma tocha de luz que vai brilhar e iluminar a sua vida, porque tudo depende de nós. De nós, é verdade. Olha, eu queria então, só para finalizar, avisar todos vocês que essa live vai ser colocada no canal do YouTube do Rabino, no meu canal do YouTube Jaqueline Diniz Harmonização, do Rabino é Joseph Salton, e como um presente de Shavuot, aproveitando o gancho que o Rabino falou que ele tem que compartilhar os ensinamentos do mestre dele, hoje eu estou colocando no meu canal do YouTube a aula que eu dei quarta-feira sobre a Parashá da semana, sobre Shavuot, no Jaqueline Diniz Harmonização na íntegra. Então, quem quiser conferir tudo que eu falo, eu só sou boa repetidora. Eu recebo do meu mestre, eu repito. Esse é o meu mérito. Então, quem quiser conferir, tá no canal do YouTube, já deve estar, inclusive, lá agora. E essa live também. Então, obrigada pela presença de todos. Logo vamos ter mais oportunidades. Vamos falar sobre Sim. os passos do Hebreu, Rabino. Muito obrigada. Hatzameah para todos. Também só falando sobre presente, nós também queremos, o Instituto Meron está oferecendo esse livro em promoção especial para esse mês, a partir de hoje para frente. Realmente, nos passos do Hebreu é o caminho da escravidão para a autolibertação que nós, como um grupo de brasileiros, fizemos fisicamente. Nós entramos no Egito, a gente passou uma vivência maravilhosa no Egito e saímos do Egito, Monte Sinai, entramos na Terra Santa pelo Monte Nebo e nós trouxemos essa luz, essa sabedoria para a Terra Santa também dentro de nós. Então, é uma promoção especial, pode entrar no meu site e aproveitar também um bom preço. Opa, que bom, Obrigado Rabino. a todos. Muito obrigada. Obrigada, Rabino. Obrigado. Tchau a todos.